Eu gostaria de chamar agora, então, a doutora Fernanda Viana, professora do Departamento de Genética da URGS, chefe do Centro de Pesquisa Experimental do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, coordenadora do Programa de Medicina Genômica e de Precisão do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, boa noite a todos. Eu começo já agradecendo e principalmente a Andressa por ter tornado esse momento possível e também aos colegas que estão aqui conosco numa semana tão especial, né, Semana Internacional de Conscientização, como já foi dito pela doutora Regina, das imunodeficiências primárias, em que a gente tem um tema que é exatamente conectado com a minha fala, né, que é não podemos esperar. Então, o diagnóstico ele tem que ser precoce e o tratamento da mesma forma. Esse é o tema da Semana Internacional desse ano, e por isso a minha fala ela vai focar muito na triagem neonatal das imunodeficiências primárias. É assim que ela está colocada na nossa lei de ampliação, muito embora, né, a gente já vá, com a fala do Renan, facilitado muito essa primeira etapa da explicação sobre os erros inatos da imunidade. Tá? Então, as imunodeficiências primárias, elas foram tradicionalmente conhecidas como esse conjunto de doenças muito raras que acometendo crianças, né, e que tinham esse fenótipo, deixa eu ver se eu me coordeno aqui, de infecções recorrentes, graves e oportunistas, mas que à medida que a gente foi entendendo um pouquinho melhor, né, do que causava essas doenças e o que acometia dentro do nosso sistema imune, a gente entendeu, né, como o Dr. Renan falou, que na verdade se tratava não apenas de imunodeficiência, não apenas de suscetibilidade à infecção, mas de um conjunto de condições muito mais ampla que envolvia, então, o fenômeno de desregulação imunológica, alergias, falha de medula óssea e ainda malignidades. Então, para capturar um pouco melhor esse conjunto de doenças, se cunhou o termo erros inatos da imunidade. E esse conhecimento, ele veio muito a partir de duas grandes estratégias. A primeira, o sequenciamento massivo e paralelo, que permitiu com que a gente conhecesse quem são os genes e as variantes genéticas causadoras dessas condições, tá? E a imunologia, os estudos funcionais imunológicos. Então, isso permitiu com que a gente entendesse não apenas que a gente estava, sim, falando de doenças raras que acometem crianças, mas que também acometem adultos. E que elas são muito mais frequentes do que a gente previamente imaginava. Então, nos países onde a gente já tem a triagem neonatal implementada para imunodeficiências primárias, a gente tem aí uma frequência que gira em torno de 6 a cada 10 mil pessoas tendo algum tipo de erro inato da imunidade, que significa dizer que, muito embora individualmente elas sejam muito raras, coletivamente é um conjunto bem comum de condições. Tá? Atualmente, essa é uma área muito efervescente dentro da ciência, da imunologia e da genética, porque a gente vem acumulando um conhecimento que é exponencial nesse sentido de investigar quais são as causas dessas doenças imunomediadas ou de fundo, né, de imunodeficiências. Então, a cada 2 anos, existem grupos de especialistas que se reúnem para discutir quais são as causas conhecidas dessas doenças. E a cada 2 anos, a gente tem uma nova classificação de erros inatos da imunidade. Em menos de uma década, a gente mais que triplicou o número de genes associados a essas condições. Então, todas elas são doenças monogênicas, em que a gente está construindo o conhecimento ao longo do tempo dessas condições. Então, atualmente, a gente está falando de 559 condições que o Renan conseguiu resumir muito bem dentro dessas 3 grandes áreas do sistema imune e que afetam 508 genes. Né? Então, a gente estava até comentando no Bragídio, são mais ou menos aí 2.000 genes relacionados ao sistema imune, tem muita coisa para descobrir ainda em relação aos erros inatos da imunidade, por isso esse conhecimento ele ainda está em construção. Tá? Então, a mais conhecida, o Renan já trouxe aqui,
por todos nós é a imunodeficiência combinada grave, mas eu vou chamar aqui de imunodeficiências combinadas graves. Ela não é uma única doença, a gente tem várias doenças que estão por trás e tudo isso é ditado pelo gene que está envolvido, né, a alteração genética que vai ditar qual é o tipo de célula T ou de célula B e NK que estão envolvidas nessa deficiência, né, do sistema imune. Todas elas têm como uma unidade, né, a ausência de células T que pode ou não ser combinada com célula B e NK. E quem dita isso são esses mais de 20 genes que a gente conhece relacionados a essas condições. Tá? Todas elas têm essa característica da criança nascer saudável, né? Então a gente não consegue identificar absolutamente nenhum sinal no início da vida, mas à medida, né, que a criança vai, né, se desenvolvendo, a gente começa a observar as infecções de repetição e são realmente situações muito graves, que se não diagnosticadas muito precocemente e tratadas, elas vão levar ao óbito do bebê em torno de 1 a 2 anos de vida, dependendo da alteração genética que a gente está envolvido. Opa! De onde saiu? Vou botar na tua, depois eu ajeito. Tá, pode. Perfeito. Então, as imunodeficiências combinadas graves, elas são uma emergência imunológica. Elas não podem esperar. Tá? E, na verdade, ao longo do início desse século, a gente começou a acumular experiência a respeito das estratégias de tratamento em relação às imunodeficiências combinadas graves. E ao longo do tempo, o que a gente percebeu? Que o transplante de medula óssea, ele é um tratamento muito efetivo, mas existe um ponto que é fundamental, o momento onde ele acontece. Em que momento esse transplante acontece? Nesse artigo, com uma corte de mais de 240 crianças com SCID, que para uma doença rara é muita criança, analisada ao longo de 10 anos, o que se observou? Que o momento em que esse transplante acontecia, ele era definidor para a sobrevida dos pacientes. O que significa dizer que aqueles transplantes realizados até 3 meses e meio, eles tinham uma taxa de sobrevida nessa corte de mais de 94%. E quando esse transplante acontece a partir desse momento, isso cai para 50%. Tá? Então, esse foi um dado que balizou a questão de oportunidade em relação ao tratamento que é curativo com transplante de célula-tronco hematopoética, transplante de medula óssea. Mas como identificar, já que essas crianças nascem aparentemente sem nenhum sinal e nenhum sintoma? Teve um outro conhecimento que foi fundamental, que são os biomarcadores que estão presentes desde o nascimento para todas essas crianças. Tá? Durante o desenvolvimento, então, das células T e B, a gente tem uma formação de um círculo de DNA que ele é estável e que não muda ao longo das replicações dessas células. E esses círculos de DNA, que são chamados para células T de TREC e para células B de CREC, eles podem ser medidos, porque eles são DNA. A gente mede DNA assim como a gente media na COVID, a gente mede com uma PCR em tempo real. E nesse artigo aqui, né, publicado em 2005, no início do século, a gente teve pela primeira vez a demonstração de que era possível medir esses TRECs e CRECs a partir de sangue impregnado em papel filtro, que são aqueles testes utilizados em triagem neonatal. Então, a partir desse momento, o que a gente tinha? A gente tinha a receita perfeita e concreta para poder implementar a triagem neonatal de SCIDs. Tudo isso, né, dessas imunodeficiências primárias, tudo isso acontecendo nos Estados Unidos. Então, a gente tem alguns critérios que a gente conhece como critérios importantes para a triagem neonatal e que as imunodeficiências primárias, especialmente a SCID, completava todos esses critérios. Então, as crianças são assintomáticas ao nascimento, elas têm um período assintomático bastante curto, a triagem é aceitável para a população, já que a gente pode fazer através do sangue impregnado em papel filtro,
ou seja, não é extremamente invasiva. A gente está tratando de uma emergência pediátrica em que a questão da oportunidade é fundamental, o momento. Se a gente não tratar, ela vai ser fatal nos primeiros anos de vida, e esse tratamento é curativo. Então, a partir dessas características que a SCID, né, tem, nos Estados Unidos, a partir de 2008, em alguns estados, e até 2015, em todos, implementou a triagem neonatal para imunodeficiências primárias. É importante dizer que a Jeffrey Model Foundation teve um papel fundamental no estabelecimento da triagem neonatal nos Estados Unidos e também em vários outros países. Se a gente olhar aqui, talvez tenha ficado com pouco discernimento para vocês, esse é um artigo que é recente, ele é de 2024 e que ele mostra o panorama da triagem neonatal para imunodeficiências em todo o mundo. E aí a gente vai perceber algo que é bastante chocante, que a grande maioria, que é em vermelho, né, não tem uma triagem neonatal em qualquer parte do país. Mas a gente tem aí um cenário que está mudando ao longo dos últimos tempos, em que a gente tem, para alguns locais, parcialmente, como é o caso do Brasil, que a doutora Regina e o doutor Renan já falaram, e alguns em que a gente tem nacionalmente implementada a triagem neonatal. Com isso, a gente, no Brasil, já vinha na figura, né, do Dr. Condino, da doutora Carolina Prando, da doutora Carolina Aranda, uma série de iniciativas e projetos pilotos para implementar a triagem neonatal no nosso país. Né? E isso acabou se tornando uma lei, como já foi dito, em 2021, com a lei da ampliação da triagem neonatal, que escalona em etapas essa implementação, sendo que a quarta etapa é a etapa de incorporação da triagem das imunodeficiências primárias. E aqui eu faço duas ressalvas muito importantes. A primeira é que a lei ela não determina que essas etapas tenham que ser seguidas ipsis literis. A implementação ela pode ser da fase 3, da fase 4, da fase 5. Ela não diz a ordem que isso precisa acontecer. Então, não necessariamente o serviço de referência de triagem neonatal vai ter que ter implementado a fase 1, 2 e 3 para então chegar na 4. Então, essa triagem ela pode acontecer se o Estado tem à disposição a infraestrutura necessária. E a segunda, e talvez mais importante, que talvez muitos de vocês não saibam, é que a fase 4 e 5 pode acontecer juntas. E vai acontecer juntas porque os ensaios de triagem de imunodeficiências primárias, eles incorporam SCID e atrofia muscular espinhal. Então, na mesma corrida, a gente consegue fazer as duas triagens. Ou seja, é só implementar, né, de uma maneira custo-efetiva, a gente tria duas doenças que são muito raras e muito importantes aqui para o nosso país e para todo o mundo. Tá? Isso, então, acontece a partir, né, do sangue impregnado em papel filtro, que vai ser coletado no terceiro ao quinto dia do mês. Esse sangue, a gente vai ter um picote desse sangue que vai para o laboratório, onde a gente vai extrair o DNA do bebê que está impregnado nesse sangue em papel filtro, fazer uma amplificação de DNA para identificar se esse paciente tem esses círculos de excisão, de TREC e CREC, o que significa dizer que se ele não tiver os círculos de excisão, a gente está tratando de uma imunodeficiência combinada grave, isso precisa ser retestado e rapidamente encaminhado para um centro transplantador e para um centro de imunologia especializado, para que a gente possa dar o devido encaminhamento para esse caso. Uma outra coisa que é muito importante é que o que a gente está medindo, né, é a quantidade de célula T e de célula B. E existem várias situações médicas que envolvem linfopenias. Tá? Então, com a triagem de imunodeficiências primárias, a gente consegue triar não apenas SCID, como também outros erros inatos da imunidade, assim como até situações que não têm nenhuma relação com o erro inato da imunidade, mas que cursam com linfopenia, baixo número de célula T ao nascimento, né, e que é o objeto de investigação desse primeiro rastreio. Então, a gente tem a oportunidade de pegar e analisar várias doenças que não estão cobertas hoje
em nenhum teste de triagem a partir dessa triagem de número de células T, o que é mais uma vantagem que a gente tem a partir dessa estratégia de triagem de célula T. Então, por isso a gente chama de triagem de erros inatos da imunidade. A gente não está só triando SCID, a gente está triando outras doenças também. Tá? Só que, como toda triagem, a gente tem algumas etapas subsequentes. A triagem, ela é apenas a primeira etapa e a gente tem um número bastante considerável de falsos positivos, que, portanto, devem ser reanalisados, né, e precisam de um teste confirmatório. Os testes confirmatórios, na sua grande maioria, são os testes de imunofenotipagem, onde a gente vai contar e ver a funcionalidade das células T, B e NK, né? E a gente vai partir para outras análises na linha de investigação que vão ser mais específicas para definir melhor o que aquele bebê que está com aquela linfopenia tem. Mas, sem dúvida, um ponto fundamental que direciona com muito maior rapidez é o sequenciamento genético, para que a gente possa definir com toda a certeza do que a gente está tratando naquela criança. Se é um erro inato da imunidade, se é uma outra situação qualquer. E se é uma SCID, qual é a urgência que a gente vai dar para esse caso. Aqui eu trouxe uma tabela que eu criei a partir do último final de semana em que a gente esteve no Bragide, e os serviços que fazem triagem neonatal trouxeram os seus dados, para que a gente pudesse entender em que momento que o Brasil está dentro desses 4 estados que hoje fazem triagem. Tá? Então, o que a gente tem? São Paulo, desde 2020, cidade de São Paulo vem fazendo a triagem, né, neonatal de imunodeficiências, encontrando aí com um total até o momento até dezembro de 2025, 580 mil triagens, 84 TRECs alterados, 677 CRECs alterados e um total de 9 SCIDs identificadas e tratadas em uma média de 100 dias de vida. Ou seja, conseguiram encaminhar as crianças para transplante muito precocemente. Depois a gente vem para a experiência do Distrito Federal, que tem uma experiência bastante interessante. Eles começaram aí em 2023, na metade de 23, tem uma média de nascimentos de 34 mil nascimentos ano. Então, como é um distrito menor, eles acabam fazendo, inclusive, de cidades ao redor, em um total de 100 mil triagens, onde a gente conseguiu identificar lá no congresso que eles tinham 5 SCIDs, que é um número bastante... Eu, inclusive, a Andressa me pediu a minha apresentação, eu disse, eu vou ter que ligar para o pessoal do Distrito Federal para poder confirmar se esse número está certo, e realmente são 5 SCIDs em 100 mil triagens. Tá? Impressionante. Minas Gerais, com a maior coorte que a gente vê, pelo número de nascimentos anos, então a gente está num estado de mais de 220 mil crianças nascendo anualmente, 450 mil triagens até o momento, e aí eles têm uma divisão muito bem estabelecida do que é SCID, LIC-SCID, o que vai para transplante. E a média de tempo deles ainda não está ideal, ela está acontecendo mais tarde do que a gente gostaria, mas os processos estão sendo melhorados nesse sentido. Mato Grosso do Sul começou este ano, janeiro, então eles ainda não têm um número para nos fornecer de triagens, mas aqui eu só vou chamar a atenção além de SCID que eu coloquei numa coluna única, todas as outras situações que foram possíveis de serem identificadas precocemente, incluindo a gama-globulinemia, a ausência de célula T, a deleção do 22q, outras linfopenias, ataxia, telangiectasia, que vem aparecendo em todos os sistemas de triagem neonatal. Bom, com isso a gente chega a alguns dados de incidência no Brasil dessas condições, tá? Tanto para a SCID quanto a gama-globulinemia, que variam bastante entre os estados. A gente precisa de mais tempo, porque como são condições muito raras, elas podem flutuar, né, ao acaso, essa identificação. Então a gente precisa de um período mais longo de investigação para ter uma ideia
de qual que seria uma incidência no Brasil, mas lembrando que esse dado, né, do Distrito Federal, de 1 para 20 mil SCIDs, chama muito atenção e vai muito diferente do que a gente vê na literatura, que é em torno de 1 para 50, 60 mil, que é o que a gente vem encontrando nos demais estados. E o Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul a gente ainda não começou. Eu trouxe só um dado para a gente refletir. O Rio Grande do Sul, no ano de 2025, teve 115 mil nascimentos, dos quais ao redor de 85 mil foram cobertos pelo teste do pezinho. E se a gente olhar para trás e lembrar do slide anterior, em apenas um ano a gente já perdeu de diagnosticar precocemente 2 SCIDs, pelo menos uma gama-globulinemia, mais uma ataxia telangiectasia e assim por diante. Então a gente está deixando o tempo passar e essas crianças vão chegar, mas elas vão chegar tardiamente e a gente vai perder a oportunidade, né, de realizar o tratamento de forma adequada. Lembrando que o rastreio ele é só a primeira etapa, né? TREC, CREC é só a primeira etapa, a gente precisa estabelecer uma linha de cuidado, um fluxo de atendimento aqui para o nosso estado. Quando a gente realmente iniciar isso, tem que ser começado a elaborar e planejar desde já. Essas crianças, elas vão fazer, então, as análises, né, de TREC e CREC, a gente vai repetir, a gente vai ter que fazer a busca ativa com as famílias, mas a parte que vem do confirmatório em diante, ela chama atenção e ela precisa ser estruturada, né? Em que a gente vai enviar essas crianças e famílias para centros especializados, para centros transplantadores. Alguns vão para transplante, mas e os demais? Eles vão precisar de cuidados com o imunologista pediátrico, muito adequadamente, e também com serviços de genética estruturados para que se possa fazer aconselhamento genético nas famílias. Tá? Além disso, a gente precisa classificar o risco, né? As SCIDs, elas são emergências, elas precisam ir muito rapidamente para serem encaminhados para os centros transplantadores. E, além disso, a gente precisa acompanhar ambulatorialmente esses pacientes com muito cuidado, com uma série de profilaxias e cuidados fundamentais pré-transplantes e pós-transplantes. Ou seja, não é trivial, mas é necessário a gente estabelecer isso. E com esse objetivo, né, em 2024, o nosso grupo de pesquisa, junto ao Roberto Giuliani, eu e mais uma série de pessoas que está aqui, né, e que são realmente idealistas dessa causa, né, encaminhamos e aprovamos um projeto piloto para acontecer no Rio Grande do Sul de triagem neonatal, em que, além de realizar a triagem, a gente fará a linha completa de cuidado. Então, imunofenotipagem, sequenciamento genético e estabelecimento desses fluxos para que, quando isso começar no nosso estado, a gente esteja melhor preparados. Além disso, é fundamental essa etapa que a gente está fazendo aqui, que é a conscientização de todo mundo desse conjunto de doenças, da importância do diagnóstico precoce e do encaminhamento, né, desses pacientes muito precocemente. E aqui, portanto, essa é uma das atividades do nosso projeto, né, a conscientização sobre imunodeficiências primárias, e eu deixo aqui, né, o nosso Instagram para vocês seguirem e compartilharem todo o material que a gente posta a respeito da conscientização sobre erros inatos da imunidade. Tá? E com isso eu termino a minha fala relembrando a temática da semana desse ano, das imunodeficiências primárias, que a gente não pode esperar. Esses pacientes precisam desse diagnóstico precoce e encaminhamento para o tratamento. Então, de novo, agradeço, Andressa, pelo convite e realmente estou muito feliz e te parabenizo de novo pela organização. Obrigada.